Como definir o perfil ideal para cada função? Olha só, se você é empreendedor e passa por vários desafios, tem vários desafios ao contratar alguém, contrata 1, 2, 3 e não adequa, não vai, e aí você começa a ficar desgastado e chega até a pensar que, poxa, não tem pessoas qualificadas para trabalhar na sua empresa. Cara, esse vídeo é para você se você passa por isso, legal? Então roda a vinheta que eu vou te explicar como é que funciona. Eu sou o Cássio de Oliveira, mentor para empresários de pequenas e médias empresas e vou te ajudar a fazer uma gestão descomplicada. Hoje um dos grandes desafios do empresário, do empreendedor é contratar a pessoa certa para o lugar certo, ou melhor, para a cadeira certa. É sabido que uma má contratação não existe treinamento que conserte. Então olha só, invista um pouco mais de tempo na contratação, demore um pouco mais para contratar, para que contrate a pessoa certa, ok? Geralmente contratamos a pessoa pela nossa experiência, né? A gente que trabalha, somos empreendedores, lidamos com várias pessoas, a gente adquire várias experiências. E como é que a mente da gente funciona? A mente da gente tem um mapa, a gente cria um mapa mental que ele é registrado todas as experiências boas e as experiências ruins. E aí na hora que a gente está no momento para decidir algo, automaticamente a gente resgata aquela experiência boa ou ruim e toma uma ação semelhante, parecida, é claro, se é aquela que a gente deseja. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você em determinado período contratou alguém que te deu resultados legais, que foi engajado, que realmente contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio, aquilo ficou registrado. Quando você vai fazer a entrevista, a contratação de uma outra pessoa, que ela tem algumas semelhanças da pessoa anterior, vai disparar um gatilho e você vai falar, caramba, essa pessoa parece com aquela. Se parece com aquela, vai gerar o mesmo resultado que aquela me gerou. Cara, e às vezes não é assim que funciona. Eu mesmo já contratei milhares de pessoas e a maior falha que eu cometia era o seguinte, eu contratava uma pessoa, ela desempenhava muito bem e por um determinado período ela falava, Cássio, eu quero sair, eu quero novos horizontes, enfim, ela saía. E aí eu entrava novamente na contratação de outras pessoas. Sem muita técnica, sem muita experiência, vinham os candidatos, seguia todo o processo que eu acabei definindo na época, e aí por um determinado momento aquela pessoa tinha uma característica muito parecida com a do cargo anterior ou com aquela pessoa que gerou um resultado satisfatório para mim. Aquela janela abria na minha cabeça e falava, caramba, esse cara aqui tem o mesmo perfil, esse cara aqui parece que vai dar certo. E aí ele atendia os requisitos básicos e eu caía na armadilha, contratava a pessoa. E na verdade, contratar só pela experiência nem sempre dá certo. E eu quero te ensinar apenas quatro passos fundamentais que se você seguir, não tem como você definir um perfil ideal, um perfil certo para a pessoa certa, para o lugar certo. Então vamos lá. Primeiro passo para você contratar a pessoa certa é você ter clareza. Clareza para qual função você está contratando e aquela função, o que a pessoa vai desempenhar. Legal? Porque muitas vezes a gente quer contratar um multitarefas. O multitarefas às vezes não funciona para o seu negócio na contratação. Ele funciona quando o negócio já está rodando, aí sim você pode distribuir, passar para ele algumas atividades. Mas para contratação tem que ter clareza. Qual é a função que você está precisando? Para que esse cara vai entrar na minha empresa? Primeiro passo é esse. O segundo passo, na verdade, ele está dividido em 3 categorias. É você definir quais são as características. E essas características eu divido em 3 etapas. Primeiro, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos e quais são as atitudes que essa pessoa precisa ter para desenvolver bem a função. Isso você vai tirar o quê? Da sua experiência, da sua expectativa. Isso você vai tirar do conhecimento que você já adquiriu ao longo da jornada. Pô, Cássio, mas eu não adquiri ainda conhecimento ao longo da jornada porque eu estou começando agora. Não tem problema nenhum. Quais são as características, habilidades e atitudes que você acha interessante uma pessoa ter? Por exemplo, para ser um vendedor. Quais são? Eu estou com o Hugo aqui, você que não sabe, o Hugo é meu cameraman e eu vou fazer uma interação rápida com ele para te mostrar um passo a passo de forma clara, objetiva e direta. Legal? Vamos supor que eu vou contratar um vendedor. Como o Hugo conhece bem sobre vendas, Hugo, quais são as características, habilidades ou atitudes que um vendedor precisa ter? Fala 4 só pra gente. Ele tem que ter confiança, autoridade, saber escutar e ter disciplina. Tem que ter disciplina. Legal.
Olha só, eu não sei se eu vou lembrar das 4 agora, mas eu vou dar um exemplo para você. Definir essas características, que pode ser características, habilidades ou atitudes, e para cada uma delas você vai falar assim, caramba, ter autoridade. Qual é o perfil de um cara que tem autoridade? Ele é mais analista, ele é mais planejador, ele é mais comunicador ou ele é mais executor? Autoridade, executor. Então, E de executor. E aí eu vou atribuindo essas letras, A de analista, P de planejador, E de executor, comunicador, que é o C. Você vai definir as características, vai atribuir para cada característica essa sigla, que são as siglas de um perfil comportamental. E olha só, caso você não saiba quais são esses perfis, vá aqui no meu YouTube, procura aqui que eu tenho um vídeo específico falando de perfil comportamental. E aí sim vai clarear para você e você volta para cá definindo essas habilidades, comportamentos e atitudes. Legal? Depois que você fez isso, passo a passo, eu recomendo a você pelo menos 15 características, comportamentos ou atitudes. E aí você vai atribuir para cada uma delas essas siglas que eu acabei de falar para você. Depois que você atribuiu o maior número de siglas que der, por exemplo, deu um monte, deu 6E, 3A, 2C, 2P. Poxa, o E deu primeiro, então ele precisa ser um executor. O perfil desse cara é executor. Executor é o cara que vai e faz. Não fica com muito mimimi, com muito blá blá blá. C precisa ser um bom comunicador. Ele precisa saber se comunicar bem. Legal? Essas são as características fundamentais de um perfil para ser vendedor. Legal? Olha só, o que eu estou falando para você é simples, objetivo e direto e funciona. Faz o que eu estou te falando que você vai conseguir definir o perfil comportamental para a pessoa certa. Eu estou falando porque eu faço isso, eu vivo isso. Eu não li, eu não estudei só. Eu coloco isso em prática. Isso tem aumentado nas minhas empresas um nível de assertividade gigantesco, tá? Isso serve para você contratar a pessoa da limpeza, a telefonista, o auxiliar administrativo, o vendedor, o seu cameraman. Quais são as características que precisa ter um cameraman? Defina essas características, descubra o perfil dele e aí você começa a fazer a contratação direcionada para o perfil que você precisa para atender às suas necessidades. Legal? Olha só, se esse vídeo fez sentido para você, se você entendeu o que ele vai fazer, você contratar certo para a pessoa certa, e com isso você vai fazer uma gestão descomplicada, compartilha com o empreendedor, com o empresário, que eu tenho certeza que você vai ajudar esse cara e vai me ajudar a difundir mais ainda todo esse conhecimento e esse aprendizado. Legal? Não adianta você aprender e ficar só para você. O legal é você aprender e passar para os outros. É isso aí. Te encontro lá no topo.